Olá, sétimo ano, bom dia! Tudo bem, gente? Estou de volta, a professora Michele Carvalho. Hoje nós vamos fazer atividades para a revisão, tá, da AV1 do segundo trimestre, ok? Nós vamos rever os tipos de predicado, tá, mais voltados para o predicado verbal e nominal, e as orações sem sujeito, tá? Vamos relembrar aí os verbos, né? Verbos impessoais, ok? E então é isso, prepara seu material para a gente poder exercitar, né? Porque a prova está chegando e a gente precisa, né, trabalhar essas atividades, tá legal? Então vamos lá, gente. Preparei aqui o material, pega o seu caderninho. É importante que você faça anotação. É importante que você tenha em mãos, né, os conceitos, os verbos, para quando você for consultar, for estudar, ficar mais fácil aí para o seu manuseio, tá? Então, essa é a hora de você também se organizar aí. Não fique só ouvindo o vídeo, entendeu? Mas participe aqui comigo, tá? Pausa o vídeo sempre que for necessário e volta a ele sempre que você estiver já organizado aí a matéria no caderno. Tá certo, gente? Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre oração sem sujeito, né? A gente tem que entender, relembrar, na verdade, que oração tem verbo, correto? Frase é aquele enunciado que tem sentido completo e não necessariamente ele vai ter verbo, mas na oração obrigatoriamente tem que ter o verbo, tá? E quando a gente fala de uma oração sem o sujeito, a gente está pensando aí de um predicado, né? Ou seja, a gente sabe que os termos que formam as orações é o sujeito e o predicado. Se a oração não tem sujeito, ela vai ter somente o predicado. E o que compõe esse predicado, gente? O verbo e seus complementos. Tá certo? Então tá. Então, assim, sempre, queridos, que vocês começarem a estudar, pensem, né, nas classes, pensem naquilo que compõe a frase, a oração, entendeu? Pensem na função sintática que vocês estão estudando, tá? Nas classes gramaticais, enfim. Para que fique mais fácil quando você for classificar, você identificar, né? Tá bom? Então tá, então vamos lá. O que é oração sem sujeito? É a primeira pergunta. E logo em seguida eu trago aqui, ó. Oração sem sujeito é aquela que contém verbos impessoais. São os seguintes: o verbo haver, com o sentido de existência ou acontecimento, tá? Aí, deixa eu clicar aqui, ó. Verbo haver, tá vendo? Olha o exemplo. Há um ano não aparece. Então, imagine que alguém fale conversando com você, esteja se referindo, né? Há um ano que aquele amigo não aparece. Há um ano que eu não vejo minha tia. Então, olha só, esse há indica pra gente o que? Existência, né? Então, aqui você repara, não tem um sujeito praticando uma ação, tá? Neste caso, é uma oração sem sujeito. Ela é oração porque ela tem verbo impessoal, que é o verbo haver, ok? O verbo fazer e outros, né? Quando indica tempo ou fenômeno natural, por exemplo, faz tempo que isso aconteceu. Então, olha só, verbo fazer, olha o exemplo aqui, ó, faz tempo, ou seja, né? Indicando aí que já aconteceu há muito tempo. Então, neste caso, também você não encontra aqui, né, um sujeito praticando aí uma ação, tá? Mas você identifica a questão do tempo decorrido. Por isso, o verbo fazer nessa frase também aqui vai ser uma oração sem sujeito, né? Porque o verbo se torna impessoal, tá? Outros verbos que indicam fenômenos da natureza, como anoitecer, chover, trovejar, e aí a gente pode pensar em outros, né?
nevar, ventar, garoar, entendeu? Então, são verbos que funcionam como fenômenos, indicam pra gente que são fenômenos da natureza. Não é uma ação que o homem realiza, mas é a ação que a própria natureza realiza. Então, nessas frases, nós teremos aqui, ó, orações sem sujeito. Chove como nunca, tá vendo? É uma constatação, né? É alguém aí declarando aí alguma coisa. Chove como nunca, tá? Ok? Ponto de exclamação, porque a pessoa acabou se, né, surpreendendo aí, nossa, como chove, né? Ou está chovendo como nunca antes, tá? Então fica aí a atenção para a oração sem sujeito e os verbos impessoais, tá certo? Anotou? Anota aí tudo direitinho pra gente ir para a próxima página, tá? Vamos lá? Aqui eu trago alguns exemplos de oração sem sujeito. Depois dessa explicação toda, gente, aí nós vamos fazer exercícios, tá bom? Por enquanto, é importante você pegar essas anotações, tá? Então, olha só. Exemplos de oração sem sujeito, ok? E aí, o que vai configurar isso? É justamente você identificar, ó, o verbo impessoal. No caso aqui, com o verbo haver, indicando existência ou acontecimento. Aí nós temos, peraí que eu passei aqui, nós temos aqui, ó, ele tá até numa outra cor, que é para justamente você identificar. Havia tanto por dizer, houve muita gente elogiando, há alunos interessados no curso, havia muitos pratos saborosos, pode haver muita confusão lá. Haverá aulas na quinta-feira? Então, a gente tem aqui, tá vendo? Verbo haver como verbo impessoal, tá? E o verbo haver indica pra gente o quê? Existência, né? Ou seja, existe tanto por fazer ou existia, né? Tá? Houve muita gente lá elogiando, ou seja, existia lá muita gente elogiando, tá? Então, a gente identifica aí orações sem sujeito, ok? No 2, pessoal, com os verbos ser, estar, fazer e haver. Esses verbos aqui, ó, eles podem aparecer na oração indicando tempo ou fenômeno natural. E aí, neste caso, também serão orações sem sujeito, tá? Olha os exemplos aqui abaixo. São 3 horas agora, é cedo, está frio nesta sala, faz 1 ano que comecei a trabalhar. Há pessoas à sua frente. A cada dia fazia mais calor. Então, observe, são orações, todas elas. Tem verbo, tá? Mas os verbos, tá? São verbos que indicam o quê? Ou indicam tempo, ou indicam o fenômeno da natureza. Neste caso, então, são orações sem sujeito. Então, imagina lá, você está fazendo a prova e pede, identifique o sujeito da oração abaixo. Está frio nesta sala. Aí você vai ficar lá tentando procurar o sujeito. Está frio nesta sala, né? O que que está? Será que é frio? Não sei o quê. Você vai ficar tentando. Não, gente, não. Está aqui, está indicando o quê? Fenômeno da natureza, frio, ó, tá? Então, aqui não tem sujeito, é oração sem sujeito. Aí você pega uma outra, por exemplo, são 3 horas agora. Ué, cadê o sujeito aqui? Peraí, são, que é o verbo, está indicando pra gente o quê? A hora, o tempo, né? Ah, então aqui é oração sem sujeito, ok? Entendeu, pessoal? Copia aí, tá? Sublinhe os verbos. Vamos lá. Terceiro ponto. Verbos que indicam os fenômenos, então, agora, né? Fenômenos naturais. Choveu a tarde toda. Então, ó, qual é o verbo aqui, pessoal?
choveu, né? Choveu indicando aí fenômeno da natureza, tá? Já amanheceu, olha aí. Amanheceu, né? Natureza também. Continua trovejando. Qual é o verbo aqui? Trovejando, né? Isso aí, trovejando, tá? Está orvalhando, ó, de orvalho, né? Tá bom? Chuviscou, olha aí. Sem sujeito, oração indicando apenas o fenômeno da natureza, tá? Anoitece cedo, ok? Anoitece, anoitecer, né? Isso aí. Então vamos lá. Anota também, né? Escreve essas orações no seu caderno. Aí você pode fazer igual eu fiz aí, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, no caso, ponto 3, verbos que indicam fenômenos da natureza, ok? Muito bem. Gente, aqui, uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado, tá? E articula-se a partir de um verbo impessoal. Então, se você está trabalhando uma oração sem sujeito, você tem que estar atento ao verbo, tá? Perceba aí o verbo, se ele é um verbo impessoal, ok? E entenda que se a oração é sem sujeito, ela só vai ter o quê? Predicado, beleza? Olha aqui um exemplo. Havia formigas na casa, tá? Então aqui a gente tem o verbo, ó, havia, tá vendo? Formigas na casa, tá? Agora olha só a diferença. Se a gente pega a palavra formigas e põe ela como núcleo do sujeito. As formigas trabalhavam incansavelmente. Então, percebeu? Agora a gente tem sujeito. Qual é? As formigas. O que elas fazem? Trabalhavam. Então, reparou? A gente tem um sujeito e um verbo de ação, que é o trabalhar. Neste caso aqui, alguém está informando, ó, havia formigas na casa, entendeu? Formigas aqui faz parte do predicado, tá? E não do sujeito. Observe aqui esse outro exemplo. Nevou muito este ano em Nova York. Tudo bem. O que aconteceu este ano em Nova York? Ah, um fenômeno natural. Olha aí, nevou. Então, aqui também é uma oração sem sujeito, apresentando pra gente apenas o predicado, tá? Olha o verbo aí, fenômeno da natureza. Ok, gente? Muito bem, anota aí esses exemplos, hein? Tá? Tudo isso que eu tô passando aqui, passe para o seu caderno. Vai facilitar muito na hora de você estudar, inclusive na hora de você fazer suas provas, tá bom? Aqui, gente, o conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se no processo verbal. Está se referindo o quê? Aos verbos impessoais, né, gente? Eles não estão relacionados ao núcleo do sujeito, tá? Mas eles estão centrados aí no acontecimento, né? No processo aí do verbo impessoal, ok? Muito bem, então vamos lá. Agora sim, vamos começar as nossas atividades, tá? Então vou dar um tempinho para você escrever tudo aí direitinho. Primeiro exercício, assinale a única alternativa que possui uma oração sem sujeito. Será que você já consegue identificar essa oração sem sujeito? Ó, tem 4 frases aí. A primeira, gosto de chuva. Na B, anunciaram o lançamento do novo computador. Na C, faz muito frio em Londres. E na D, não se falava sobre outro assunto. Então ele quer o que, gente? A única oração sem sujeito, tá? E aí a gente sabe que só tem o que? Predicado, ok? Então, você, primeira coisa, você vai olhar se tem verbo, tá? Qual é o verbo, se é impessoal ou não, se é um fenômeno da natureza ou não, entendeu? Por exemplo, aqui na letra A, gosto de chuva. Qual é o verbo aqui? Gosto, né? Pensa aí comigo.
Quem gosta, gosta de quê? Não é a pergunta que a gente faz? Gosta de alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo e indireto. Ele pede o complemento, tá vendo? De chuva, tá? Então, neste caso aqui, ele tem um eu, né? Ó, qual seria o sujeito? Oculto, tá implícito aqui, ó. Eu gosto, primeira pessoa, tá? Não aparece, mas a gente identifica. Então, aqui seria um sujeito implícito, certo? Um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Aqui não é um caso de uma oração sem sujeito, entendeu? É importante você analisar todas as orações, tá? Principalmente porque você está treinando para uma prova. Sua prova é de múltipla escolha. Se você chutar, se você só marcar qualquer coisa, você corre, né, o risco aí de perder a sua questão, de errar, tá bom? Vamos para a letra B. Anunciaram o lançamento do novo computador. Qual é o verbo aqui, gente? Anunciaram, ok? Anunciaram o quê? O lançamento do novo computador. Então, veja, qual é o sujeito aqui? Não é oculto, hein? Se você falou oculto, presta atenção. Anunciaram, eu identifico a terceira pessoa do plural, eles, não é isso? Eles anunciaram. Eles traz para mim a ideia de que eu não sei quem anunciou. É um sujeito indeterminado, se refere a outras pessoas, tá? Então, não consigo identificar. Sendo assim, na letra B, não é uma oração sem sujeito, porque o sujeito ele está indeterminado, ok? Muito bem, então vamos para a letra C. Faz muito frio em Londres. Então, pessoal, olha só. Faz, indicando pra gente o quê? O fenômeno aí da natureza. Faz o quê? Muito frio, né? Parece que alguém tá informando, tá trazendo essa notícia aí pra gente. Então, aqui, nesta frase, faz muito frio em Londres. Aqui sim, ó, a gente pode dizer que temos uma oração sem sujeito. Beleza? Letra C, tá? Mas nem por isso vou deixar de falar da D. Vamos analisá-la também, entendeu? Essa é a sua postura quando estiver fazendo uma prova. Analise todas as orações, tá? D. Não se falava sobre outro assunto. Observe. Não se falava sobre o quê? Sobre outro assunto. Quem fala, fala alguma coisa, não é isso? A gente tem aqui, a gente não consegue identificar aqui o sujeito, tá? Então, você tem um verbo, tá? Falava, quem fala, fala alguma coisa, não é isso? E você tem uma partícula aqui, que indica pra gente o quê? Que a gente não consegue identificar, né? Então, é sujeito indeterminado, tá? A única oração aqui sem sujeito justamente é a letra C. Ok, pessoal? Posso passar para a próxima página? Corrigiu aí? Muito bem. Faça, tá? Os exercícios no caderno, hein? Vamos lá? Assinale a opção que caracteriza uma oração sem sujeito. Ó, letra A. A oração sem sujeito é aquela em que o sujeito possui mais de um núcleo? Ou seja, mais de um substantivo, pronome, numeral ou oração? Será que é isso, gente? Não, né? Se a gente já está dizendo que ela é sem sujeito, então ela não tem núcleo. Vamos ver a B. A oração sem sujeito é aquela que apresenta um verbo impessoal. Nesse caso, o sujeito é denominado inexistente. Calma aí, vamos ver as outras duas. Letra C. Oração sem sujeito é aquela em que o sujeito, embora não explicitado na oração,
pode ser identificado pela flexão de número pessoa do verbo ou pela presença de outra oração no mesmo período ou de um período antecedente? Tá estranho isso aí também, né? Vamos ver a D. Oração sem sujeito é aquela que possui um sujeito com apenas um núcleo. Pessoal, e aí? Oração sem sujeito. A gente já viu que não tem sujeito, ela só tem predicado. Então, ela é aquela que apresenta um verbo impessoal. Então, neste caso, a letra B, ok? Muito bem aí se você acertou, tá? Vamos então para as próximas questões aqui. A oração sem sujeito possui apenas... Então, olha só, a gente está o tempo todo, né, falando da oração sem sujeito, o que ela possui, como ela é formada. Então, agora é a sua hora de identificar. A oração sem sujeito possui apenas objeto direto, objeto indireto, predicado, sujeito oculto. E aí, pensa um pouquinho. A oração sem sujeito, o que ela possui, gente? Predicado, correto? Muito bem. Tranquilo, né, pessoal? Até aí? Show. Próxima questão. Presta atenção na frase, hein? Anoitecia silenciosamente. Nesta oração, o que nós temos? Sujeito simples? Oração sem sujeito? Será que o sujeito está indeterminado? Vê se você identifica aí a terceira pessoa. Ou o sujeito está oculto? Será que tem um sujeito oculto aqui? Não, né? Anoitecia é o que, gente? Fenômeno da natureza, beleza? Tempo, né? Tempo. Beleza? Anoiteceu, não é isso? Então tá. Nós temos então letra... Olha aí, letra B. Oração sem sujeito, ok? Vamos falar agora sobre o predicado, tipos, né? Tá? O predicado, a gente sabe que ele começa ali no verbo, é tudo que a gente declara sobre o sujeito, né? Esse predicado pode ser verbal, pode ser também nominal e também pode ser verbo nominal. Só que eu não trouxe ele aqui agora porque eu não vou cobrar ele agora, tá? O que você precisa saber agora é o predicado verbal e o predicado nominal, ok? No predicado verbal, a ênfase, né, está no verbo que indica uma ação, tá? Então, no predicado verbal, você pode até anotar aí, ó, no caderno, predicado verbal. Tem como núcleo uma locução verbal ou um verbo que expressa ação, ok? Como eu falei, tá? Anota aí no seu caderninho. E como predicado nominal, você não vai encontrar um verbo de ação, você vai encontrar uma característica relacionada ao sujeito, sempre ligado por um verbo de ligação, tá? A gente vai falar sobre isso aí, calma aí. Então, no predicado verbal, você tem o verbo de ação. No predicado nominal, você tem uma característica relacionada ao sujeito. Mas entre a característica e o sujeito, vai ter ali um verbo de ligação, ok? Então, vamos lá. Vamos entender isso aí com os exercícios aqui na prática. Beleza? Então, escreve aí, gente. Pausa o vídeo, copia o exercício. É importante essa hora de você copiar o exercício, tá? Vamos lá. Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, olha só. Os alunos foram informados da situação. Nessa primeira frase aqui, ó, a gente tem sujeito, tá vendo? Os alunos, sujeito simples. O restante, ó, foram informados da situação, é o predicado da oração, tá? Nessa segunda aqui, ó, nós temos o professor parece despreocupado. O sujeito aqui, ó, é o professor, também sujeito simples, tá?
E parece desocupado, gente. Aliás, despreocupado. Desculpa, li errado. O professor parece despreocupado. Despreocupado é uma característica, correto? Está relacionada a quem? Ao professor. Então, o verbo parecer, ele é um verbo de ligação, tá? O que traz pra gente uma indicação que esse predicado aqui não é um predicado de ação. Não é um predicado verbal, mas é um predicado, então, o que, gente? Nominal. E aqui em cima, os alunos foram informados, alguém informou. Esse verbo informar indica uma ação. Então, o que nós temos aqui, gente? Qual é a sequência aí correta? Predicado nominal, predicado verbal com predicado verbal com predicado nominal, ou predicado nominal com predicado nominal. Diz aí. É a letra C. Foram informados, predicado verbal. E parece despreocupado, predicado nominal. Ok? Muito bem. Observe então agora aqui esse último exercício, tá? Presta atenção. Observe a frase e assinale a alternativa correta. Meu avô está tranquilo. Olha aqui em cima, gente, a frase. Meu avô está tranquilo. Está tranquilo. Quem é que está tranquilo, gente? Olha lá, avô, né? O avô é que está tranquilo. Entre o tranquilo e o avô, a gente tem o que aqui no meio? Um verbo de ligação, ok? Então, vamos ver qual é a alternativa correta com relação a esta frase. Está tranquilo é um predicado verbal? Já vimos que não, né, pessoal? Está tranquilo é um predicado nominal? Sim, né? É nominal. Onde está é verbo de ligação e tranquilo é o predicativo do sujeito. Olha aí, belezinha. Vamos ler só as outras duas. Está tranquilo é predicado verbo nominal? Não, já descarta, né? Porque está é verbo de ligação, tá? E a última, está tranquilo é um predicado verbal? Também não, né, gente? Então, olha aí. Letra B, nós temos está tranquilo no predicado nominal. Está é verbo de ligação. Tranquilo é predicativo do sujeito, ok? Muito bem. Deu para entender, pessoal? Deu para fazer aí a atividade? E aí? Tranquilo? Conseguiram fazer? Espero que sim, tá? Eu vou terminando essa aulinha por aqui. Façam essa revisão. Escutem o vídeo novamente se for preciso, tá legal? E a gente se vê numa próxima aula, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos!